Olá amigo, tudo bem? Que privilégio poder estar conversando com você mais uma vez em mais um estudo de mais uma lição da Escola Sabatina. Essa lição extraordinária que está trazendo para nós muitas bênçãos, porque nós estamos entendendo muita coisa acerca da luta, das lutas do dia a dia, das batalhas do dia a dia e como vencer isso aí, como Jó venceu. Estamos vendo também os bastidores, o que está acontecendo por trás, quando o Filho de Deus sofre, quando alguém que se entregou a Jesus passa por uma luta, você consegue ver por meio do livro de Jó o que acontece nos bastidores. E vale a pena ser fiel a Deus em toda e qualquer situação. Vimos o tema geral da lição, que é maldito o dia. E o tema de hoje é descanso na sepultura. Você sabe que o sofrimento nos traz muitos questionamentos, foi o que vimos ontem. E vimos que não tem problema questionar a Deus, perguntar para Deus por que o sofrimento, por que eu estou passando por isso ou por aquilo, que Deus, Ele não se preocupa com essas perguntas. Deus tem resposta para todas as situações e circunstâncias da vida humana do que sofre os teus filhos. A segunda lição que a gente pode aprender no tema de hoje, descanso na sepultura, é a seguinte: na morte não há sofrimento. Você sabe que o que Jó tem vivido, o que Jó viveu e o que ele tem sofrido, o que ele sofreu, em meio ao sofrimento e os questionamentos dele, Jó começa a mostrar para nós algumas coisas que ele acreditava, algumas doutrinas que ele acreditava. E uma das doutrinas que ele acreditava era que na morte não há sofrimento. Quando a pessoa morre, quando a pessoa ela falece, ela morre, ela é enterrada, quando acontece isso com alguém, na sepultura onde ela é colocada, não há nenhum tipo de vida após a morte. Isso não existe. Sabe que o livro de Jó foi um dos primeiros livros a serem escrito, e esse livro, nos primeiros a ser escrito, foi escrito ali por Moisés, é o que dizem a maioria dos eruditos que conhecem da teologia bíblica. Moisés escreveu esse livro e foi um dos primeiros a serem escritos. Então, uma das primeiras situações que ocorreram nesse mundo acerca do sofrimento foi com Jó. Agora entenda uma coisa, Jó em meio ao sofrimento, ele destaca essa doutrina importante. Ele revela para nós ali em Jó capítulo 3, versos 17 a 15, que na morte não há sofrimento, não há luta. Na morte também, de acordo com Eclesiastes capítulo 3, Eclesiastes capítulo 9, na morte também não há louvor, não há adoração. Na morte só há um sono profundo. Inclusive, Jesus destacou acerca desse sono profundo lá em João capítulo 11, quando ele ressuscitou Lázaro. Ele disse que Lázaro estava dormindo. Lázaro estava morto, ele diz, mas ele se referiu à morte como sendo um sono. Então presta atenção numa coisa. Em meio ao sofrimento de Jó, Jó destaca para nós essa doutrina bíblica maravilhosa, onde quando a pessoa morre, essa pessoa não vai para um lugar especial, ou para o céu, ou para o inferno, ou para um purgatório, ou essa pessoa, ela não volta reencarnado em alguém ou em algum animal. De acordo com a doutrina bíblica, isso não existe. E Jó deixou bem claro isso em meu sofrimento, quando ele disse assim: eu preferia morrer, porque se eu morresse, eu estaria agora em descanso, estaria em paz. Essa é uma das maravilhosas doutrinas da palavra de Deus. Após a morte, não há vida, amigo. Após a morte, não há nada, a não ser um sono profundo. Agora sim, Cristo, ao morrer na cruz e ao ressuscitar no terceiro dia, ele venceu a morte. E assim ele vai fazer com todos aqueles que hoje creem em Deus, e se um dia vierem a morrer, Cristo, quando voltar, irá ressuscitá-los e dar uma nova vida, uma vida eterna, para cada um desses que faleceram. Eu não sei se estou conversando com alguém que neste momento perdeu um ente querido, perdeu algum familiar e está sofrendo. Mas saiba, assim como Cristo morreu e ressuscitou, esse seu amigo, esse seu familiar, seu parente, se morreu em Cristo Jesus, crendo nas promessas de Deus, ele também um dia será ressuscitado. Deus dará a vida de novo para ele. E vocês poderão viver felizes na eternidade com Cristo. Amém, né? Que Deus lhe abençoe grandemente. Quero fazer uma oração especial por você, tá bom? Maravilhoso Deus, aqui está o nosso amigo, amiga, assistindo mais um vídeo, estudando a lição da Escola Sabatina.
Suplico ao Senhor que venha abençoá-lo, que venha fortalecê-lo nos teus princípios bíblicos e venha fazê-lo entender cada dia mais a realidade da palavra de Deus na vida dele. E que ele e ela sintam-se confortados em saber que um dia o Senhor virá e que todos aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados e salvos para a vida eterna. Venha abençoá-lo, abençoar o seu dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor.